E agora nós chamamos a nossa colunista de cada 15 dias de terça-feira, que é a Carolina, que já está presente com a gente hoje remotamente. Tudo bom, Carol? Bom dia, você me ouve? Bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha. Feliz 2023. Bom dia. Igualmente para você. Obrigado pela sua... Deixa eu abrir a janela que tá dando eco, né? Ah, tá dando eco, mas tá bem iluminado, viu? Você tá boa? Tô bem, graças a Deus. O que a gente vai falar nesse primeiro quadro do ano? Então, eu vou falar de uma coisa que me sensibilizou durante o Réveillon aí. Uma ideia de positividade, perfeição que não existe, é irreal. Né? Eu vou falar um pouquinho do impacto disso na saúde mental. Vocês vão falar, nossa, Carol, por que você está falando sobre isso, né? Tem duas coisas que aconteceram, na verdade, três coisas que aconteceram. Eu tive contato com duas pessoas que eu percebi que estavam sofrendo muito com relação à ideia de que tinham que ter uma aparência muito perfeita e de que tinham que ostentar isso na rede social, né? E um vídeo que eu recebi, e era uma música que eu gostava muito quando eu era criança, né? E do Bamerindos, não sei nem se é da época de vocês, o Bamerindos. Bamerindos, o banco? Eu me lembro. Bamerindos, é da minha, sim. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos não continuam numa boa. Não é essa aí, mais ou menos? Mas eles fizeram uma campanha em que eles usavam aquela música, aquela assim, quero ver você não chorar, não olhar para trás, não se arrepender, né? Como é que é? Do que o faz? Amor existe. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste e que no mundo há sempre amor. Gente, olha, assim, eu achava essa música linda, mas hoje, olhando para ela, é de uma irrealidade, né? É de uma falsidade sem tamanho e de uma crueldade sem fim com quem escuta, né? Porque, assim, quero ver o amor crescer, mas se a dor vencer, mas se a dor crescer, você resistir e sorrir. Né? Então, assim, gente, eu não tenho direito ao sofrimento. Eu tenho que sorrir frente à dor. Sim. Mesmo né? diante da situação, pede para sorrir, né? Mas... E aí a situação aí de Capivari me sensibilizou muito, né, também, com essa questão Então, assim, calma aí. Eu perdi minhas coisas e eu não posso chorar, não posso olhar para trás e pensar, né, que eu podia ter feito algo diferente, ter feito outras escolhas. Sei lá, quantas pessoas já pensaram em vender a casa, ou mesmo o circo foi uma coisa, assim, incrível. Eu passei aí na cidade e para ver minha clínica que está reformando, né? E eu entrei por cima ali e passei do lado do circo ali no Juventus. E eu peguei e falei, gente, essa época é época de chuva que costuma inundar. Será que não vai inundar aqui? Eu falei, não vai, imagina. Eles têm como sair daqui. Se eles perceberem que está chovendo, eles vão sair. Dali uns dias aparece sua matéria. Eu vejo sua matéria já. O pessoal tudo debaixo d'água. Eu falei, oh, meu Deus do céu. E um pessoal que leva alegria, né? Então, pessoas que levam alegria. Mas assim, vamos lá. Tem a família de uma amiga minha que entrou água na casa. Né? E qual é o sentimento? É o sentimento que, poxa, minha vida inteira tá aqui. E agora? Eu vou abrir mão disso? Né? Mas na nossa realidade, na nossa sociedade atual, parece que não é permitido sentir isso. Você tem que sempre se apresentar forte, né? Exatamente. Eu vi uma senhora que estava recebendo doações, que vocês também publicaram, e ela falava assim, não foi vocês, não, foi o G1. Ela falava assim, não, mas a gente tem que estar feliz, né? A gente está bem, a gente está com saúde, podia ser pior. É como se a gente não tivesse o direito de lamentar a perda. É como se a gente não tivesse direito de sentir tristeza, de entender que existe sofrimento. E aí isso causa mais sofrimento pra gente.
E com relação às pessoas, o que eu sinto, que eu percebi, que eu fiquei observando, né? É assim, um sofrimento porque não são perfeitas. Então, porque tem espinha, porque tá com uma barriguinha, porque os relacionamentos não deram certo. Então, isso vem de onde, né? Eu ia falar que vem das redes sociais, mas eu acho que isso se exacerbou com as redes sociais. Isso se tornou mais forte com a rede social, mas já existia. Eu trouxe a música do Bamerindos, porque em 1987, mais ou menos, foi quando... Acho que é isso, 87, que foi quando foi feita essa publicidade, né? Porque não tinha redes sociais. Mas a gente já tinha essa ideia de que a gente precisa olhar para as coisas de uma maneira muito positiva. Né? E se não está tudo bem, se não está tudo positivo, não está bem. Mas Carol, não existem aquelas pessoas que na vida ela já passou por determinadas situações, situações extremas, em que sempre que acontece algo de mal, ela não consegue, por exemplo, ficar triste. Porque já teve várias situações em que ela conseguiu passar por cima e mesmo as coisas ruins acontecendo, elas ainda conseguem sorrir. Eu acredito que, como também existem aquelas pessoas que fazem de conta que estão felizes, né? Mas por dentro estão remoendo, né? Eu não acredito que as pessoas sejam inabaláveis. Por mais coisas que elas tenham passado e vivido, eu não consigo imaginar isso. Eu entendo que as pessoas se tornam mais resistentes, elas percebem que elas conseguem dimensionar de uma maneira diferente, dependendo da vivência que elas tiveram, né? Mas sempre vai ter alguma coisa que nos impacta, que de alguma maneira nos afeta. A gente fala de afeto sempre como algo positivo, né? E às vezes o afeto pode ser algo que não é tão bom assim. Uhum. Né? Então é isso que você falou. Eu acho que a ideia que tem sido vendida de uma falsa fortaleza, de um falso equilíbrio, de relações muito perfeitas, de pessoas muito perfeitas, com pele, cabelo, corpo, assim, impecáveis, né? Com momentos só de alegria. Gente, isso tem trazido muito sofrimento, né? A gente tem que lembrar que redes sociais, as mídias, de uma forma geral, elas acabam levando para a gente um recorte da vida do outro. É um pedacinho. É só o que é bom, às vezes, que a pessoa posta e você acha que a vida é perfeita, né? Exatamente, né? Você acha que a vida da pessoa assim, ela é plena, a pessoa está plena em todos os sentidos. E você não se permite menos do que isso. Sem perceber, você vai se comparar com isso e vai querer viver isso também. Nossa, eu preciso estar pleno também, eu preciso ser perfeito. E aí vem as frustrações, vem o sentimento de inadequação. Tem grupos por aí que defendem, por exemplo, se o seu carro foi roubado, agradeça por você ter um carro que foi roubado. Por exemplo, assim, poderia você tinha ter um acontecido carro... algo pior. Não, mas situação assim, a sua casa entrou água. Agradeça por você ter uma casa, enquanto muita gente mora na rua. E esse tipo de situação faz com que a gente, quando sofre alguma coisa, você fica com vergonha de reclamar, porque eu acho que a lamentação, eu sei que tudo em excesso é ruim, né? Isso. Tanto também como o excesso da pessoa que só, não, vamos agradecer por tudo. A lamentação, a reclamação faz parte do ser humano, não é? Tem que acontecer. Eu acho que assim, uma coisa é você ser, vamos lá, a gente tem o otimista, a gente tem o pessimista, né? Outra coisa é você ser assim, uma pessoa não realista. Então, assim, o que é uma pessoa otimista? É uma pessoa que fala assim, não, vamos lá, entrou água na minha casa, mas vida que segue, eu tô triste, tá doendo sim, eu perdi muita coisa, mas eu vou conseguir dar a volta por cima. Né? Tá doendo, eu tô sofrendo, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Isso é um otimista. O pessimista, né? O pessimista é aquele que fala assim,
Ah, mas que droga! Entrou água na minha casa. Agora vai ser sempre assim. Não vai ter jeito. Nunca as coisas vão se resolver. Sim. Né? Então, assim, não consegue encontrar uma saída para aquilo. E tem a pessoa que não é realista, né? Então, assim, não, imagina, olha, você tem uma casa. Não faz sentido você ficar triste porque sua casa encheu de água. Você tem que celebrar a existência da sua casa. Né? Então, assim, o me sentir triste porque entrou água na minha casa não invalida a minha gratidão por ter uma casa. Perfeito. Entende? Então, assim, eu sou grata pela casa que eu tenho, pelas lembranças que eu construí, pela história que eu tenho nessa casa. Eu não estou desmerecendo isso. Mas, e é justamente por essa casa ser especial, por essa casa ser um lugar seguro, ser o meu abrigo, ser minha referência, que eu estou sentindo tanto. Até a gente que, como eu sempre, né, falei, né, é atingido direto ou indiretamente quando acontece esse tipo de situação. Estou falando referente ao que aconteceu recentemente aqui com a cheia do Rio Capivari, né, as famílias que infelizmente tiveram suas casas invadidas pelas águas, você que nos ouve aí, bate aquele sentimento, né, de tristeza na gente também, porque várias situações mudam na cidade, né? A logística, para você se locomover de um lado para o outro, sempre tem um amigo, um familiar, alguém que tá nessa situação e que você, né, quer bem, independente de ser amigo ou não, as próprias famílias, né, que a gente vê tá nessa situação. Agora, é que nem você mesmo está falando, claro, existem as pessoas positivas, né, que tem aquele sorriso sempre no rosto, mas e por dentro, como é que ela está, né, se sentindo? Então, o que eu estou tentando trazer de mensagem é justamente isso, que as pessoas precisam se permitir sentir as coisas. Exato. Negar o que elas... Oi? Exatamente, isso aí mesmo. Né? Negar os sentimentos não vai resolver o problema. Né? Então, assim, eu vou me permitir sentir. Eu não estou dizendo que eu vou alimentar a tristeza, que eu vou ficar alimentando o sofrimento, né? Que isso também não é saudável, mas eu também não vou negar o que eu estou sentindo. Porque essa negação não me ajuda a lidar com o que está acontecendo. Não me ajuda a resolver a minha tristeza, resolver o meu sofrimento. Uma hora isso vai explodir. Ou seja, se você tiver com vontade de chorar, chore, né? E às vezes... Se permita chorar. Quero chorar, quero ficar triste, vou ficar triste. Pronto. Pronto, já fiquei triste, já entendi que isso aqui é um fato que não foi legal, que aconteceu na minha vida. Preciso ficar dando continuidade, alimentando? Não, aí é outra coisa. E às vezes a explosão, né, Carol? Aquela explosão que a gente dá, às vezes xinga até a quinta geração, né, de alguém quando você tá com raiva. Às vezes faz parte, porque se a pessoa segura muito, quando ela vem, daí vem mais forte, não é? Não é bom soltar em doses homeopáticas? Eu acho que às vezes a gente acaba fazendo isso, né? O ideal é que a gente faça isso sem a explosão. Né? Tem a bendita da assertividade, que a gente já falou algumas vezes, que é importante. Mas, de novo, somos todos humanos, em alguns momentos pode acontecer da gente vir a se expressar de uma maneira inadequada. E aí, de novo, não vamos nos recriminar por isso. Exato. Vamos tentar aprender com a situação. Muito bem. Carol, mais uma reflexão, acho que é importante essas reflexões que a gente faz, porque as pessoas... A gente tá com a cabeça muito mexida, né? Principalmente com essa questão que você falou das redes sociais, impactam. Embora a gente tente, às vezes, ficar longe delas, dá dois dias, se você sente falta, você volta. E às vezes a gente precisa também das redes sociais para trabalhar, principalmente quem precisa se informar todos os dias, como o nosso trabalho aqui, eu creio que o seu também. Então, às vezes a gente tenta, mas não tem como. A gente tem que aprender a conviver com essas coisas, porque apesar de elas fazerem mal, também fazem bem, né? Isso. Eu acho que assim, a gente não pode vilanizar a rede social. O que a gente precisa é se educar para aproveitar melhor a rede social. Então, assim, eu tenho que começar a entender que nem tudo que está ali corresponde a uma realidade. Como eu disse, é um recorte. E nem sempre esse recorte, ele foi feito de maneira espontânea, né?
eu vou dar um exemplo comigo agora, nesse momento. Eu acordei, lavei o cabelo e eu ia secar meu cabelo para poder fazer o programa, né? E aí eu falei, não, eu não vou secar o cabelo, eu vou com o meu cabelo natural, né? Eu tô falando de imperfeição, eu tô falando de, né? Então, assim, a gente quando vai fazer alguma coisa, a gente toma alguns cuidados, que é o que eu tô querendo dizer. Eu ia secar o cabelo, por quê? Porque eu ia aparecer. Mas tá ótimo assim. É, perfeito. Né? Mas assim, eu ia aparecer. Obrigada, gente. Mas assim, vocês estão entendendo? É um cuidado que a gente toma. Né? Então, assim, eu consigo secar o cabelo todas as vezes que eu lavo o cabelo e ficar com ele impecável? Não. E tem gente que fica mais bonita ao natural do que como aquela história do capeta lá que foi pintado, né? Como é que é aquela história? Isso eu não sei não, isso aí é do tempo do Zagai, Marquinhos. Não me lembro agora. Não, mas é que eu acho que cada pessoa se sente bem, ela pode, às vezes a pessoa de fora pode achar você bem daquele jeito, mas você gosta do outro. Então é de cada um, né? Isso, exatamente. E o que eu quero dizer é que assim, não tem problema em ter vaidade, não tem problema em querer, por exemplo, buscar uma forma física. Não é isso. Não estou dizendo para as pessoas abandonarem isso. O que eu estou dizendo é para as pessoas relativizarem. Não existem corpos perfeitos, peles perfeitas, mentes perfeitas. Não existe família perfeita, emprego perfeito. A perfeição não existe. Né? É só isso. Então, assim, usar a rede social não é um problema. Interpretar a rede social como se tudo que estivesse ali fosse verdadeiro e real é um problema. Né? E traz sofrimento pra gente. E vamos lá, eu tô falando da rede social hoje, mas eu trouxe a música da Bamerindos lá de 1987, né? Que já falava pra gente, já trazia pra gente uma ideia de viver as nossas emoções de maneira comedida, de maneira mascarar, assim, de forma que a gente pudesse mascarar as nossas emoções. Perfeito. Agradecemos. Então tá ótimo, gente. Então fica aí a mensagem. Não, mas pode falar. Se você tem algo para finalizar, pode falar, fica à vontade. Não, eu só quero que as pessoas usem as redes sociais, mas usem as redes sociais com essa consciência de que o que tá ali não é o mundo real. O que tá ali é para entretenimento, às vezes é para informação, sim, né? Mas não é pra gente tomar aquilo ali como uma verdade absoluta. Dá uma filtrada, né? Dá uma filtrada. A gente vai ser mais feliz e sofrer menos. Exato. Obrigado, Carol, Tá mais uma vez. E a gente se vê na próxima. Ótimo ano para você e toda a sua família aí, viu? Para vocês também, gente. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Carol.